Olá, amigos da TV Placar, estamos aqui depois de mais um jogo da Copa do Brasil, mais um finalista definido para a grande decisão desse torneio nacional. O Atlético Mineiro já tinha ficado com a vaga ontem contra o Vasco e hoje foi a vez do Flamengo despachar o Corinthians no empate sem gols na Arena Corinthians em Itaquera. Flamengo e Atlético Mineiro decidem o título da Copa do Brasil de 2024. A CBF agora vai sortear os mandos dos jogos, onde será feito o primeiro jogo e onde acontece a segunda e decisiva partida, ou Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. Não é? Vamos esperar, enfim, chegam a decisão mineiros e cariocas. Para o Corinthians ficou aquele saborzinho, né? Aquele gostinho amargo de ter sonhado com o título da Copa do Brasil, chegar na Copa do Brasil, a final, e tentar conquistar o título, mas parou no Flamengo, né? O pior adversário que o Corinthians poderia ter. Embora o Flamengo não tenha um ano excepcional, se for comparar muita coisa de Corinthians e Flamengo, o Corinthians fica atrás de muita coisa em relação ao Flamengo. Na qualidade de jogador, até na qualidade de jogo, de organização tática, apesar do técnico ter assumido há pouco tempo, estamos falando do Felipe Luiz, mas enfim, Corinthians não mostrou aquilo que eu também imaginei que poderia mostrar, um pouco mais de vibração num jogo em casa com mais de 46 mil pessoas, pouco mais de 46 mil torcedores. O Corinthians não conseguiu mostrar essa vibração para tentar pelo menos uma vitória magra por 1-0 e mandar a decisão para os pênaltis, algo que não aconteceu. Teve volume de jogo? Um pouquinho mais que o Flamengo, mas chutou muito mal, finalizou sem capricho, poucas possibilidades. Uma do Bidu, uma com o Romero e duas com o Yuri, uma cabeçada em um chute só, né? Muito pouco. Pouco para quem está jogando em casa, pouco para quem é empurrado pela fiel torcida, pouco para quem encontrou um adversário que jogou com o regulamento debaixo do braço. Obviamente todos os elogios são para o Felipe Luiz, porque o time se classificou, mas no momento em que o time do Flamengo fica com um jogador a menos, com a expulsão aos 27 minutos do Bruno Henrique, depois daquele lance com o Mateuzinho, e aí, 2 minutos depois, sai o Gabigol para a entrada do Fabrício Bruno, ali o técnico do Corinthians devia ter feito uma alteração ali, né? Tira um jogador de marcação, ou um Charles ou o Martinez, e coloca mais um homem de ataque, ou coloca mais um homem de criação no meio campo, um Coronado, de repente, né? Um Giovani, que entrou só no segundo tempo, ou o Pedro Henrique, enfim, as alterações que ele fez no segundo tempo, poderiam ter sido feitas, né, ainda na primeira etapa, assim que o Flamengo teve o jogador expulso, o Bruno Henrique, no lance, como eu já disse aqui, né, no chute na cabeça do Mateuzinho. Ali faltou o arrojo, ali faltou entender o que o técnico do Flamengo estava fazendo para retrucar desse lado, né? O Felipe Luiz simplesmente tira o poder de ataque do Flamengo, mas reforça o sistema defensivo. O Corinthians tinha que ter feito o quê? Ter cacifado, né, com um homem de ataque ou um homem de meio campo para criar. Não fez isso, esperou chegar ao segundo tempo para fazer depois as alterações. O Corinthians pobre, com repertório ruim, é o que eu digo, quando enfrenta adversários como Atlético Paranaense, que não está bem, Atlético Goianiense, dá a impressão que deu um salto de qualidade, e não é bem assim. A gente precisa também tentar entender o adversário que está do outro lado. Não estou diminuindo aqui as vitórias contra o Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, mas contra o Flamengo a parada é outra, né? O Flamengo é um time que desde 19 está brigando por tudo. É campeonato carioca, é campeonato brasileiro, é Copa do Brasil, é Libertadores da América, vai disputar Mundial, não é? Precisa entender o adversário que está do outro lado. E precisa entender também o que acontece naquele momento do jogo, né? Quando o adversário, que é de uma qualidade incrível, indiscutível, pode jogar mais do que deveria estar jogando, sim. Eu acho que todo flamenguista, todo corintiano, todo mundo que gosta de futebol entende dessa maneira. Mas do outro lado está o Flamengo, né? Então você precisa ali naquele momento, sabendo que você está perdendo o jogo por 1-0 no placar agregado, você precisa fazer alguma coisa de diferente, né? Vai para cima, muda, coloca mais gente no ataque e tal, e demorou muito para fazer isso. Uma discussão também em relação à escalação inicial, não é? Se por um lado deixa Garro, Romero, Yuri e também o Thales Magno
um time mais ofensivo, precisaria ter mais alguém ali no meio-campo para dar essa qualidade na construção de jogo. Por isso que eu estou falando aqui na presença do Carrídio, não é? Que só entrou na segunda etapa da partida. Porque, venhamos e convenhamos, né? Convenhamos e venhamos. O Martínez não é esse cara para organizar o jogo no meio-campo. No máximo, ele destrói, né? E aí, quando ele tem a bola, ele devolve a bola para o adversário, dando aquilo que eu ironicamente chamo de equilíbrio ao jogo. Tá? Então, não pode se esperar muito do Martínez. E o Charles é um jogador que também não consegue desenvolver tanto, está numa média ali, né? O Carrídio consegue desenvolver mais, o Bidon também tem mais capacidade para fazer isso, mas seria muito arrojo pensar no meio-campo com o Bidon, Carrídio, Garro, esse time comandado pelo técnico Ramon Dias, né? O repertório do Ramon é muito pobre, é muito pobre. Ele mudou recentemente, deixou de lado a ideia de 3 zagueiros, de 3 volantes, mas mesmo assim, não é? Demora muito para fazer a leitura do jogo. E a ajuda do Emiliano Dias também não foi das melhores. Bom, hoje no conjunto, o Corinthians não conseguiu desenvolver, faltou, repito, aquela vibração, mesmo com o apoio da fiel torcida, poucas chances claras de gol, e o Corinthians entrou no jogo do Flamengo, né? Que amarrou em alguns momentos a partida, jogou com o regulamento debaixo do braço, foi inteligente, né? Reforçou o sistema defensivo no momento em que perdeu um jogador de ataque. Né? Normalmente não se faz isso, você perde um jogador de ataque, segura mais uns 15 minutos até terminar o primeiro tempo e tal. Não foi isso. Felipe Luiz fez uma leitura diferente e conseguiu, não é, fazer uma marcação que complicou a construção de jogo do Corinthians e também no quesito finalização com um time que finalizou muito pouco. Né? O Corinthians finalizou muito pouco durante esse jogo contra a equipe do Flamengo. Bom, encerrada a Copa do Brasil para o Corinthians, perde-se a chance de chegar à final, de sonhar com o título, perde-se a chance de conquistar 70 milhões de reais caso campeão da Copa do Brasil, um dinheiro que ajudaria muito, muito, muito o Corinthians nesse momento. E resta essa reta final de Campeonato Brasileiro com 8 jogos, 4 em casa e 4 fora, e também a semifinal da Sul-Americana. Essa é a chance do Corinthians passar pelo Racing, chegar à decisão, tentar ser campeão e garantir a classificação para a Libertadores do ano que vem. Que esse seria um grande presente para o Corinthians, disputar a Libertadores de 2025. Para isso ele precisa ganhar a Sul-Americana, porque no Campeonato Brasileiro não há nenhuma chance de imaginar o Corinthians, até matematicamente, se classificando via brasileiro para a Libertadores. Né? A briga do Corinthians no Brasileirão é outra, é para escapar do rebaixamento e permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. É isso, fiel torcida corintiana, o sonho acabou. O Fla está na decisão contra o Atlético Mineiro e o Corinthians agora tem o sofrimento da reta final do Brasileirão e ainda o outro sonho de tentar passar pelo Racing da Argentina e chegar à decisão da Sul-Americana. Deixa o seu like aí, TV Placar trazendo sempre o comentário pós-jogo e de segunda a sexta-feira, das 11h30 à 1 da tarde, o nosso imperdível Opinião Placar. Estaremos juntos nessa segunda-feira. Tchau.